Toma, vamos para as ciências. Lembra que nós fizemos pão? Nós fizemos pão. Os elementos que nós usamos, alguns eram líquidos, alguns eram sólidos. Nós fizemos também massinha de modelar, também utilizamos líquidos e sólidos, e os dois se transformaram em um produto sólido. Agora nós estamos seguindo no livro, na página 90. Hoje nós vamos fazer aqui a página 90. Observe com atenção. O que é a matéria? São palavras, matéria, volume, massa, são palavras que têm seu significado em ciências. E nós temos que ter atenção a isso. Mas estamos só começando, não se desespere. Então, o que é matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço. O livro que você usa para estudar ciências é matéria, ele ocupa um lugar no espaço. Eu sou matéria, eu ocupo um lugar no espaço. Você é matéria. A mesa, a cadeira, o sofá, as coisas são matéria. E eles ocupam lugar no espaço. Então, a matéria, ela ocupa lugar. Lembra lá quando você está sentado na escola? Você está sentado lá no intervalo num lugar, daí você levanta e o coleguinha vem correndo e fala, saiu do vento, perdeu o assento e senta no seu lugar. Ou seja, por que não sentou antes? Porque duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? O que eu digo de espaço? Nos lugares em que não há outra matéria. Se eu for, por exemplo, entrar aqui para o meu quarto, eu sair de casa, eu preciso tirar a porta do caminho para eu passar. Ou eu vou dar uma narigada na porta e vou me machucar. Por quê? Porque nós duas, eu e a porta, ocupamos lugar no espaço e nós duas não podemos ocupar o mesmo lugar. Então, para eu passar, eu preciso retirar a porta do lugar. É quando nós abrimos a porta, entendeu? A matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. O livro que você tem em mãos, por exemplo, é constituído de matéria. Podemos saber quantos gramas ele tem e que ocupará espaço em qualquer lugar que ele estiver. A massa de um objeto, agora a gente passa para outra palavrinha. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria. Então, a massa, ela está relacionada à matéria de que forma? Mostrando a quantidade de matéria que ela tem. Então, quando a gente fala sobre massa, sobre a quantidade de matéria, ela é medida com o uso de uma balança, de um lugar de se pesar. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. Então, veja, eu posso medir essa quantidade da massa com grama ou quilograma. São os símbolos que nós usamos para a massa, para pesar. O espaço que a matéria ocupa, então todo aquele espaço que a matéria ocupa, nós chamamos de volume. Então, o volume, ele faz relação ao espaço ocupado pela matéria. Então, esse é o volume. Por exemplo, se nós tivermos uma bola de futebol, vocês conhecem, e uma bola de ping-pong, conhece a bolinha de ping-pong? Então, o volume da bola de futebol é maior do que o da bola de ping-pong. Algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são centímetro cúbico e litro. Vamos usar o litro? Então, quando a gente fala de volume, nós falamos de
litro, representado pela letra L. Também falamos de mililitro. E centilitro, tem outros, mas o que é mais comum, mililitro, que são as medidas menores do que 1 litro. Quando a gente vê lá, está escrito 900 ml, 10 ml. Isso é volume. E quilo e grama é massa. Então, quando a gente, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma pesquisa. Pesquisa na sua casa. Pesquisa aí na sua casa e anota. No livro não tem espaço, mas você pode anotar no seu caderno. Pesquisa aí, 2 produtos, você vai pesquisar, não vou nem anotar, você vai pesquisar aí na sua casa, escrever no caderno. 2 produtos em que se mede com essas letrinhas que aparecem na embalagem e 2 produtos em que se usa essas medidas, ou litro ou mililitro, L ou ml. Você vai registrar no seu caderno e mandar para mim, certo? Pesquisa aí, vai na cozinha de casa, fala com a sua família, não vai fazendo nada sozinho para depois bagunçar e falar foi a professora que mandou, porque não foi não, hein? Então vamos lá? Eu quero que vocês, tem uma imagem aqui de um balão, vamos fazer essa experiência? Vou mostrar para vocês já e a gente continua na reflexão dessa número 1. Hoje a gente vai ficar só na página 90, tá bom? Aguenta aí. Então, crianças, consegui achar um balão aqui em casa, ó. O balão, ele é muito levinho, mas ele ocupa lugar. Eu não consigo colocar, por exemplo, tá aqui na minha mão, eles estão ocupando, dá pra ver os dois, estão ocupando. E o ar? Será que o ar ocupa? Se eu aumentar o volume do balão, ou seja, se eu aumentar o peso do balão, ele vai pesar mais do que um balão vazio? Então, eu fiz uma experiência mais ou menos aqui. Será que vai dar certo? Então, aqui eu tenho, olha, um balão vazio e aqui um balão que eu enchi. Não estoura, hein? E aqui eu amarrei. É mais ou menos, tá, gente? Se fosse uma balança mesmo, seria mais preciso. Então, mais ou menos, não tá muito certinho, não. Mas de todo jeito já dá pra ver, ó. Ó. Ele pende. Fica quieto. Ele pende mais pro lado do balão cheio. Por quê? Porque tem ar dentro dele. O ar também ocupa lugar, mas ele não tem uma forma definida. Vamos deixar ele aqui. O ar não tem uma forma definida, igual o líquido também não tem uma forma definida. Por isso que a forma de se calcular é diferente. Eu não calculo em quilo, nem o ar e nem os líquidos. Eu calculo ele em litro e mililitro. Mas aquilo que tem uma forma definida, eu vou sempre calcular em gramas e quilogramas. E é isso que nós vamos começando a ver. Por isso que eu falei para vocês prestarem bem atenção nos elementos do pão, daquele dia que eu fiz o pão, nossa, eu não fiz de novo, tem que fazer. E dos elementos da massinha de modelar, que ela seguiu um outro processo. Então vamos continuar aqui. Número 1. Observe as imagens e complete as frases. Lembra que eu falei? Quando é líquido, nós usamos volume. Quando é quilo ou gramas, nós usamos massa. Você vai completar os espaços com essas palavras. Com as palavras volume, espaço, massa e matéria. Na embalagem do leite, há indicação do quê? Do volume, a indicação do espaço, da massa ou da matéria. Lembra o que é líquido? Litro. Litro é volume. O que é quilo? Massa. Certo? O que é sólido é massa. Sólido só não, que é seco também, né? Que nós temos farinha de trigo, por exemplo. Ela é um pó seca, ela não é líquida, tá? Então você vai preencher e amanhã eu retorno com essas respostas, você vai ver se você conseguiu. E nós vamos continuar na página 91 amanhã com algumas experiências aí
que eu vou tentar fazer com vocês, tá bom? Assistam a de amanhã também, façam essa atividade. E é isso, pessoal. Deus abençoe o resto do dia de vocês, abençoe os estudos de vocês e vamos juntos seguindo firme nos estudos.